Boa noite, meninas. Graça e paz. E hoje a nossa live é especial para mulheres. Mas se tiver algum menino também ouvindo, seja bem-vindo. Boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E como a gente já falou antes, a gente vai falar sobre a vida de Ana hoje. E é uma reflexão, não é? A gente não tem o intuito de fazer uma pregação, mas assim, nem um estudo, mas uma reflexão. E antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Eu peço que você coloque a sua cabeça abaixo e peça para o Senhor falar com você, ministrar na sua vida, te dar força, te dar ânimo, te dar coragem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que estás no céu, Senhor, obrigada por estarmos aqui mais uma noite, Senhor, para refletirmos sobre a Tua Palavra, para refletirmos sobre as nossas vidas, sobre as nossas dificuldades, sobre tudo que temos passado, Senhor Deus e Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem, Senhor, nos permitido ficar firme na Tua presença, apesar das dificuldades, das enfermidades. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida, Senhor, da irmã Silvia, a nossa querida irmã Silvia, Senhor, que tem passado por um momento difícil, Senhor, de enfermidade. Abençoa as suas filhas, os seus genros, Senhor Deus, que ela possa se sentir abraçada pelo Teu Espírito e abraçada pela Tua igreja também, Senhor. Que ela possa sentir o Teu amor através de nós. Abençoa a Fernanda, abençoa a irmã Miriam, abençoa, Senhor Jesus, a irmã Regina, abençoa, Senhor, todas as minhas amigas, meditando na Tua palavra nesta noite, ó Pai. Abençoa cada uma delas, Senhor Jesus, e nós clamamos pelos Teus milagres, clamamos pela Tua bênção sobre as nossas vidas nesse dia. Peso em nossas vidas, temos que cuidar de casa, de filho, de trabalho secular, temos que cuidar do nosso marido, e a gente tem que, parece que é uma pressão sobre as nossas vidas, que a gente tem que fazer isso perfeitamente. E quando a gente não faz isso, ou a gente acha que está faltando algo em nossas vidas, em alguma dessas áreas, muitas das vezes nós nos sentimos mulheres fracassadas, não é assim? E vamos para a presença do Senhor e choramos. E quantas vezes você não falou para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não consigo, Senhor, essa carga é demais para mim. E a gente vai na presença do Senhor e se sente tão pequenininha, parece que a gente fracassou em todas as áreas da nossa vida, quando alguma coisa não dá certo. E pensando nisso, refletindo essa semana, eu escolhi falar sobre Ana, que era uma mulher da sua época que, para a sociedade, ela era uma fracassada. Se a gente olhar, a gente vai ler o texto e vai pensar nisso. E como mulheres, a gente tem esse peso na nossa vida, né? E acima de tudo, eu estava pensando hoje que a gente tem que estar bem humorada. A gente não pode se sentir naquele dia estressada, que muitas vezes nossos filhos, nossos maridos falam: nossa, como você está estressada, nossa, como você está humorada, nossa, como você só vive cansada. Não é assim? Esse peso sobre as nossas vidas. E pensei em algumas mulheres da Bíblia. E eu pensei em Ana, porque tinha uma carga muito grande sobre a vida dela. Uma carga muito pesada. Na sociedade daquela época, quando a mulher não tinha filhos, ela era rotulada de amaldiçoada. Mas vamos ler, eu te convido a você abrir lá a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, lá em 1 Samuel. A princípio nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. E diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla,
porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E como eu já falei anteriormente, antes de lermos esse texto aqui, a mulher naquela época era rotulada de amaldiçoada, porque ela não tinha filhos. Ela era rotulada de uma mulher inferior, desamparada pelo Senhor, desfavorecida. Ela sofria preconceito, ela era discriminada. A sua família era uma família desonrada, porque não ia continuar a sua geração. Então tinha um peso muito grande para as mulheres naquela época, na questão de não poder gerar filhos. E Ana sofria isso na vida dela. E Ana chorava, como diz o texto aqui, e Penina atormentava Ana. Não bastava o sofrimento de Ana por não poder gerar um filho, por não poder procriar, por não poder desenvolver a sua geração, ela ainda tinha a Penina, a segunda mulher do seu esposo, que a atormentava, que a irritava, que a jogava, vamos dizer assim, na cara dela que ela não poderia ter filhos, que ela era uma mulher infértil, que ela era uma mulher desonrada, que era uma mulher amaldiçoada. Era um peso muito grande sobre ela. E muitas vezes nós sentimos esse peso nas nossas vidas, como eu já falei. Por alguma área da nossa vida a gente não poder gerar os frutos que queríamos, da forma que esses frutos que nós queríamos que fossem gerados. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Quantos de nós, até essa semana mesmo que passou, até hoje, você não pode estar se sentindo assim, fracassado em alguma área da sua vida, triste porque algo não aconteceu da forma que você queria que acontecesse. E pensando em tudo isso, nós vamos refletir nesta noite. E Ana foi uma mulher que passou por tudo isso. Só que a palavra do Senhor, toda vez que nós vamos na presença do Senhor, muitas vezes nos sentimos inferiorizadas, pequenininhas, né? Ai, Senhor, eu quero largar tudo, eu não tenho capacidade. Quantas de nós nos sentimos incapazes de fazer algo? Quantas de nós o Senhor coloca algo na nossa mão, ou até mesmo o pastor da nossa igreja, um líder da nossa igreja, coloca algo nas nossas mãos para fazermos, e às vezes porque o começo não é tão bom assim, a gente se sente incapaz. E a gente vai para a presença do Senhor chorando, querendo largar tudo, querendo deixar de lado, falando: Senhor, por que o Senhor me escolheu? A Ana talvez orou dessa forma para o Senhor. Aqui no texto diz a oração que ela fez quando estava ali no templo, clamando ao Senhor na época do sacrifício. Mas Ana, com certeza, orava outros dias o Senhor. E quantas vezes eu acho que ela perguntou para Deus: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus, eu me sinto tão incapaz, eu me sinto tão inútil, porque eu não posso gerar uma criança, porque eu não posso ter um filho, porque eu não posso dar essa alegria para o meu esposo. E muitas de nós nos sentimos assim, principalmente nessa pandemia. Eu vejo as pessoas tão cansadas, tão exaustas, tão desmotivadas, tão tristes, tão angustiadas. E muitas vezes nós vamos na presença do Senhor, nos sentimos assim, inferiorizadas. Mas o nosso Deus, em vez dele nos pegar, e muitas vezes nós queremos que Deus faça isso, né? Ele reforce a nossa autocomiseração. Assim, a gente quer muitas vezes que o Espírito Santo chegue pra gente: sim, filha, você é inferior, você não consegue, deixa isso pra lá, né? Não tente mais isso. Mas o nosso Deus é um Deus diferente, Ele não faz isso conosco. Toda vez que nós vamos à presença do Senhor chorando, clamando ao Senhor, dizendo que nós não temos capacidade, ou querendo largar tudo, ou dizendo que estamos cansadas demais, o Senhor, o Espírito Santo sempre ministra no nosso coração, nos fortalece. Ele ministra em nossa vida que nós somos sim capazes, que nós somos sim mulheres que temos condições de fazer qualquer coisa, basta querermos.
Basta ouvirmos a voz de Deus. E foi isso que Ana fez. E eu queria ler com você também um texto lá em Provérbios, que serve para tudo isso que a gente está falando e serve para a sua vida também. Quando você se sentir assim. Provérbios 24:10 diz assim. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ou seja, a gente não pode ter esses pensamentos a nosso respeito, nos diminuir a nós mesmos. Pelo contrário, a gente tem que ser mulheres que, quando estamos fracas, podemos chorar, sim. Podemos sentir cansadas, sim. Exaustas, sim. Porque faz parte da nossa humanidade. Mas a gente não pode desfalecer diante da dificuldade, diante das tribulações, diante da luta, diante do nosso cansaço. Como diz aqui em Provérbios, a gente não pode, diante da dificuldade, nos mostrarmos frágeis, porque o que acontece? A nossa força é limitada. E Deus não quer isso pra gente, porque a nossa força vem dele. A força não está em nós. A capacidade não está em mim, mas a capacidade está no Senhor. Ele me dá essa capacidade de suportar as tribulações da vida, de suportar as provações, de suportar os ataques, como Ana sofreu aqui os ataques de Penina. O Senhor nos dá força para que a gente possa vencer tudo isso. O Senhor nos dá força para que a gente possa nos tornar vencedores diante das adversidades da vida. As tribulações, as dificuldades, as lutas que passamos, o Senhor não nos quer nos enfraquecer, pelo contrário, Ele quer fortalecer a nossa vida quando a gente passa por tudo isso. Amém? E eu queria destacar algumas coisas aqui diante do texto e que a gente aprende com Ana. E eu vejo aqui no texto que Penina fez tudo isso para Ana. Penina sempre passava no rosto de Ana que ela não podia gerar. Isso era uma afronta para ela, irritava. O texto diz que Penina irritava ela, provocava ela e fazia Ana chorar. Era uma ferida que tinha no coraçãozinho de Ana, que toda vez que Penina falava essas coisas para ela, essa ferida abria e ela chorava e se sentia triste, e se sentia angustiada, como o texto também diz. Mas com tudo isso, eu não vejo aqui no texto Ana revidando a Penina. Ana não gastava energia retrucando Penina, brigando com Penina. Ela chorava sim, porque aquilo entristecia. Mas ela não gastava a energia dela brigando, querendo se reafirmar diante de Penina. E essa semana eu estava ouvindo um áudio, e algo que me chamou muita atenção no áudio, a pessoa que estava falando citou uma frase, e aquilo me tocou muito no meu coração. E a frase era assim, que ela falava pra gente não gastar energia combatendo o mal, mas sim fazendo o bem. Porque aquele que é mal, não vai ser pelo tanto falar meu, não vai ser pelas minhas atitudes, não vai ser eu querendo confrontá-lo, que ele vai deixar de fazer o mal, porque é da natureza dele ser mal. Mas pelo contrário, eu tenho que fazer o bem, continuar fazendo o bem, ou seja, sendo quem eu sou, sendo a pessoa amável que eu sou, sendo a pessoa educada que eu sou, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para sermos mulheres educadas, mulheres amáveis, mulheres passivas, né? Não que a gente não possa ficar às vezes nervosa, contrariada com alguma coisa, não é isso. Mas não adianta, ou seja, não gaste energia, a sua energia, retrucando as pessoas que fazem com você o que Penina fazia com Ana. Uma coisa que eu tenho aprendido, que eu tenho falado, é que uma hora a conta vem. Uma hora, tudo que a gente planta, a gente vai colher. A palavra do Senhor diz, se é uma coisa certa na vida do ser humano, tanto naquele que conhece a palavra de Deus, como aquele que não conhece a palavra de Deus, que uma hora, o que ele plantar, ele vai colher. Então, eu convido a você a plantar coisas boas. E diante da provocação de Penina, Ana plantou coisas boas. Ela plantou oração, ela plantou choro, sim. Ela estava triste, sim, mas ela derramava tudo isso na presença do Senhor. O texto diz isso.
E eu aprendi isso com Ana, que eu não preciso estar revidando aqueles que me fazem o mal. Eu não preciso estar combatendo aqueles que me fazem o mal. Pelo contrário, eu faço bem. E oração é bem. Oração faz bem à nossa vida. Oração é cura. A oração, quando a gente sai da oração, a gente se sente revigorada. Quantas vezes a gente entrou na presença do Senhor chorando, triste, angustiada, cansada, exausta. E quando você ora, você sai daquele momento de oração, você saiu revigorada pelo Espírito Santo. Você saiu com mais forças para lutar mais um pouquinho a sua luta. E eu aprendo isso com Ana. E eu queria passar isso para você. Não gaste sua energia combatendo a quem é mal. Não gaste sua energia combatendo quem fala de você. Não gaste a sua energia com quem está fofocando, quem está dizendo inverdades da sua vida. Porque uma hora, Deus vai mostrar quem ela é. Uma hora, a conta vai vir. Uma hora, nós vamos colher o que estamos plantando. Então, plante amor, plante oração, plante leitura da palavra de Deus. Porque essas coisas vão frutificar. E vão frutificar coisas boas na sua vida. Amém? Outra coisa que eu queria falar com você também, que Ana, ela teve uma atitude. Ela não combateu Penina, ela não gastou energia combatendo Penina, brigando com Penina, mas ela tomou uma atitude. Tem situações nas nossas vidas que nós às vezes estamos insatisfeitos com o que estamos vivendo. E em vez de procurarmos mudança, nós ficamos apáticas, chorando, resmungando, criticando. Nos tornamos mulheres muitas vezes amarguradas, porque estamos tristes, não estamos felizes com o nosso modo de vida ou com aquela situação. E eu convido a você a tomar uma atitude. A Ana tomou uma atitude certa. Ela foi à presença do Senhor, o texto diz, vamos lá abrir lá, e se você fechou sua Bíblia, tá lá no 9 ao 11, a gente vai ler do 9 ao 11. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E diz assim, que eles iam sacrificar, né? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote, Eli sentou-se numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, ou seja, ela tomou uma posição. Ela estava infeliz com a situação dela, ela estava angustiada, ela estava amargurada. O texto não diz, e a palavra do Senhor não diz, quanto tempo Ana orou por um filho. Eu creio que foi muito tempo. Que o nosso Deus não é um Deus imediatista. Ele não faz as coisas rápido pra gente. Nós temos que passar por um processo. E esse processo é de amadurecimento, esse processo fortalece a nossa fé, esse processo nos ajuda a confiar mais no Senhor. E eu creio que foi vários anos que Ana esperou por Samuel. A palavra não diz, mas eu creio que não foi pouco tempo, não. Aí diz assim, e fez um voto, 11, fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, ela era humilhada, ela se sentia humilhada. Te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E ela tomou essa posição, ela fez um voto com Ana. E o que eu aprendo aqui com Ana? Ela fez um voto com Deus, Ana fez um voto com Deus. E o que eu aprendo aqui com ela? Meninas, se tem alguma situação na sua vida que você está insatisfeita, que você se sente humilhada, que você se sente envergonhada, toma atitude. Não fique só chorando, não. Não fique só se lamuriando. Não fique só se autocomiserando, se sentindo vítima, porque é isso que muitas vezes nós fazemos. Eu teve um tempo na minha vida, eu escolhi não trabalhar fora, por conta dos filhos que eu tive 4 filhos, e eu escolhi não trabalhar fora. Trabalhei um pouquinho, mas quando nasceu a Camila, a terceira, eu resolvi que eu não ia trabalhar, eu ia cuidar deles. Eu não queria outra pessoa cuidando deles, né? Educando. Essa foi uma opção minha.
Só que passou um tempo da minha vida, eu estava triste. Eu não queria mais ser só dona de casa. Eu não queria só mais cuidar de filho. E eu estava angustiada, estava mesmo. E eu pensava, a vida não se resume só a isso. Eu quero fazer outras coisas. E eu relutei um pouquinho, com medo, mas eu terminei me matriculando, indo para a faculdade. E aquilo foi tão bom para mim, tem sido tão bom para mim, e me libertou daquele sentimento de angústia, de querer fazer algo mais. Eu tinha esse sentimento no meu coração, eu quero fazer algo mais. E tem sido muito bom para mim. Mas eu tomei uma atitude, eu demorei um pouquinho. Eu estava falando com uma amiga minha que eu demorei uns 3 anos para tomar a atitude de matricular na faculdade. Mas eu assim o fiz. E eu gostei tanto, e em casa todo mundo me apoiou tanto, que o ano que vem eu vou terminar e a gente já está pensando no mestrado, vou fazer um mestrado, porque eu falo, eu não tenho tempo a perder. Como eu entrei na faculdade mais tarde, eu não tenho tempo a perder e já vou para o mestrado. E antes eu queria fazer a pós, mas os meninos, o meu marido falam, por que você não vai logo direto para o mestrado? E eu estou pensando em já fazer o mestrado. Então, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque tinha uma situação na minha vida que eu não estava feliz, não estava satisfeita de ficar só em casa. E eu tomei uma atitude, eu orei, busquei ao Senhor, fui direcionada para esse curso que eu faço, que me identifico com o curso, amo o curso. E aquela tristeza, aquela angústia que eu tinha nessa área da minha vida, se passou, foi embora. Mas eu tomei uma atitude. Então não fique pensando, só sonhando, né? Só pensando, eu queria que a minha situação mudasse. Eu queria que essa área da minha vida mudasse. Eu queria que a minha vida espiritual mudasse. Mas você tem tomado alguma atitude na sua vida espiritual? Eu queria ter experiências com o Senhor. Eu queria ouvir a voz de Deus falando comigo. Eu queria ver milagres do Senhor. Você tem orado? Você tem buscado o Senhor? Você tem lido a Bíblia? Você tem participado dos cultos? Se eu quero uma intimidade maior com Deus, eu preciso fazer coisas. Eu preciso ir além daquilo do meu lugar de conforto. Porque o Senhor fala conosco através da palavra dele. Se eu não leio a Bíblia, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Se eu não tenho intimidade com Deus, como é que a minha vida espiritual vai ser uma vida dinâmica? Então pense nisso. E pode ser outras áreas da sua vida também, não é? Quantas áreas que a gente pensa que às vezes eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu não estou feliz, mas eu tenho que tomar uma atitude. E Ana tomou atitude. Ela orou e fez um voto com Deus. Ela se levantou do choro, da angústia, da humilhação dela. Ela se levantou e foi até o altar do Senhor. Que nós, como mulheres, possamos enxergar isso. Sair da apatia, sair do comodismo, sair da nossa área de conforto, para fazermos muito mais, porque Deus tem muito mais para fazer através da minha vida e através da sua vida. Amém? E vamos à frente? E o texto também fala que Ana foi uma mulher à frente do seu tempo. Por quê? Vamos lá, no 1 Samuel, e uma coisa que eu já tinha lido esse texto muitas vezes, não tinha me atentado para isso, mas pesquisando, e eu cheguei aqui nesse versículo e diz assim, no 24, depois de desmamar o menino Samuel, porque Deus deu Samuel a Ana, deu o filho que ela pediu, que ela clamou ao Senhor, ela foi cumprir a promessa que fez, o que ela fez com o Senhor. E o 24 diz assim, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. É uma oferta pacífica que Ana deu ao Senhor. Essa oferta ofertou isso para o Senhor, esse sacrifício para o Senhor. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me.
o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. E o texto diz que ela também sacrificou. Ela foi e levou o sacrifício. Ela não deixou só para Eli. Ela foi lá e sacrificou também. Ela colocou, e o texto fala que ele fala, olha, faça você como lhe aprouver. Ela é uma mulher, a gente olhar para Ana, no começo do texto a gente vê uma mulher frágil, pensa que é uma mulher frágil, não é assim? Porque às vezes a gente olha para alguém que não retruca palavras de ofensas, palavras de afronta, como pessoas fracas, não é assim? Mas a gente vê aqui que Ana era uma mulher muito forte. Era uma mulher sábia, que ela não gastava energia à toa. Ela ia lá e gastava energia onde ia dar resultado. E era uma mulher que se colocava, ela sabia o que ela queria um filho. E ela colocou isso diante do Senhor, ela fez um voto ao Senhor. E nós precisamos aprender com Ana, que a nossa força não está no muito falar, a nossa força não está no brigar, a nossa força não está no retrucar, mas a nossa força vem do Senhor. A nossa força vem de tomarmos atitudes no momento certo, na hora certa, como Ana fez. E para terminar, eu queria falar com você algo. Não sei se você prestou atenção, mas Ana aqui, ela não quis ter um filho para agradar Eli. Porque Eli, no texto, ele fala, ô Ana, por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? O texto disse que ele a amava mais a Ana do que a Penina, mesmo Penina tendo dado filhos para ele. E talvez Penina fosse tão amargurada por conta disso, por conta dele gostar mais de Ana do que dela, né? Era uma mulher mal amada, vamos dizer assim. Mas Ana, ela pediu isso, ela fez tudo isso porque era desejo do íntimo dela ter um filho. E o que eu queria falar com você, que você não é fracassada por você muitas vezes não querer ter um filho, porque a sociedade lhe impõe ser mãe. Não, tem mulheres que são felizes não sendo mãe. Você também não é fracassada por você não trabalhar fora, por você não ter uma carreira secular. Você pode ser feliz sendo dona de casa. Eu passei muito tempo da minha vida sendo feliz só mãe, cozinhando, amo cozinhar, cuidando de casa, né? E você pode ser feliz dessa forma, mas você também pode ser feliz tendo uma carreira secular, se é isso que está no teu coração, se é esse o desejo do teu coração. O que eu quero falar para você, mulher, nesta noite, que a gente não precisa se impor aos parâmetros da sociedade, tanto os parâmetros de beleza, quanto os parâmetros de felicidade, que a gente tanto vê nas redes sociais, como eu falei no começo, que a gente tem que estar sempre bonita, tem que estar sempre bem arrumada, de unha feita, tem que estar sempre fazendo exercício físico. Não que isso não seja bom para nossas vidas, é sim, mas tudo bem se você não quiser fazer isso. Tudo bem se você não quiser ser mãe, como eu já falei. Tudo bem se você não quiser trabalhar num trabalho secular. E tudo bem também se você quiser trabalhar fora. O que você não pode fazer é tomar rumos na sua vida para agradar os outros, para satisfazer o desejo dos outros. Porque não foi isso que Ana fez. Ana queria muito ser mãe, mas era um desejo do coração dela. Não porque Eucana, o seu marido, a imputava isso. Pelo contrário, ele falava para ela, né? Por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? Ou seja, trazendo para a nossa atualidade, né? Ô Ana, eu não te mimo? Ô Ana, eu não te dou tudo que você quer? Ô Ana, eu não te levo para passear? Eu não te levo nos restaurantes? Eu não te encho de presentes, de joias? Era isso que eu estava falando para ela. Ana, eu cuido muito bem de você. Para que você quer filhos? Eu supro essa necessidade, mas era uma necessidade de Ana. E que você possa refletir nisso.
que você queira fazer as coisas, que você se esforce para fazer as coisas, mas porque é uma necessidade sua. Não porque é uma necessidade imposta pela sociedade, imposta pela igreja muitas vezes, imposta pelo seu marido, que isso não vai te trazer felicidade. E eu queria orar com você e queria que você pensasse em tudo isso. Né? E outra coisa também, às vezes a sociedade impõe muito nas mulheres que elas têm que casar para ser felizes. Aí as mulheres que são solteiras se sentem angustiadas como Ana, se sentem humilhadas, se sentem amarguradas, se sentem incapazes, inferiores. Quem disse que para eu ser feliz eu preciso casar? Eu posso ser feliz solteira. Eu vejo tantas mulheres que optaram por não casar e cuidam dos seus sobrinhos e abençoam a vida dos seus sobrinhos. Né? Os seus sobrinhos tiveram uma formação superior porque a tia ajudou a cuidar. Eles tiveram oportunidades na vida porque a tia possibilitou isso a eles. Então, e ela é feliz assim, não casando. Como você também, se é o desejo do seu coração, você pode casar também. Se você quer isso, se você sente isso, por que não pedir ao Senhor para que você case? Isso não tem problema algum. Agora, o que eu quero destacar aqui nesta noite, como já falei para você, é que a gente não pode fazer as coisas porque os outros impõem a nós. Essa felicidade falsa que vemos por aí, essa felicidade momentânea, eu creio que não é nem momentânea, porque as pessoas, muitas vezes, você conhece as pessoas e elas postam coisas no Face, nas redes sociais, no Instagram, seja lá onde for, e quando você conhece a pessoa, você fala, nossa, mas essa pessoa não vive isso, é uma mentira, ela está postando uma mentira. Essa pessoa não está dessa forma, ela está mentindo. E para que viver uma mentira? Para que viver uma ilusão? Se Deus, o nosso Deus, tem uma verdade eterna para nós, tem uma verdade profunda de alegria, a verdadeira felicidade. E que você pense em tudo isso, que você pense em fazer as coisas não porque os outros te impõem, não porque uma sociedade te impõe, não porque muitas vezes o teu marido te impõe, mas porque você quer fazer, porque esse é o desejo do teu coração. Porque Deus sabe do teu coração, Deus olha o teu coração. E que você possa pensar nisso. Nós, mulheres, somos muito subjugadas, porque temos que fazer o que a sociedade nos fala para fazermos. E não é assim. Nós temos que olhar para a Bíblia, para a palavra do Senhor. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo um Deus que liberta as mulheres. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para dar voz a nós, mulheres. E que você possa pensar nisso. Ouvindo a voz de Deus, buscando ao Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Como eu já falei antes, o Senhor pode ter para você um trabalho secular. Você pode ser uma executiva excepcional. Ou como também você pode ser uma mãe excepcional. E não tem problema algum isso. Mas que você seja feliz porque você quer fazer aquilo. Como Ana fez. E não gaste energia à toa. Não gaste energia querendo ser o que as pessoas querem que você seja. Não gaste energia querendo aparentar aquilo que você não é. E que você possa buscar tudo isso em Deus, como Ana fez. Que você possa se levantar e ser uma mulher forte, uma mulher cheia da presença de Deus, como Ana foi. E que nós possamos aprender com ela. Amém? E era isso que eu queria deixar para você nesta noite. Pensei muito nessa palavra. E nós vamos, uma vez por mês, nós vamos falar para mulheres. Como está o tema lá, a gente postou mais cedo no Facebook, desconstruindo mentiras e construindo verdades. E é isso que eu queria falar para você nessa noite. A desconstrução de fracasso que muitas vezes o mundo nos coloca. E perante a palavra do Senhor, a gente errar, a gente não ser bem sucedido em algo, isso não quer dizer que é fracasso. Isso pode ser um processo para a gente alcançar
a vitória, para a gente alcançar lugares mais altos na nossa vida, nós passamos por fracasso. Pense você, quando você está aprendendo a cozinhar, as meninas quando estão aprendendo a cozinhar, querem fazer um bolo. Quantas vezes o bolo dá errado para você acertar? Então o fracasso faz parte do processo. Ana aqui, ela pensou que tinha fracassado na questão de ser mãe, mas foi um processo onde Deus mostrou a força que ela tinha, a fé que ela tinha, e o nome do Senhor foi exaltado através da vida dela. Depois lê lá a oração de Ana, no capítulo 2, um cântico lindo, que ela exalta o Senhor, exalta a fé do Senhor e exalta a grandeza do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Mas antes de terminar, vamos orar? Senhor Deus e Pai que estás no céu, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa palavra que tocou em meu coração e que eu peço, Senhor Deus, que o teu Espírito toque no coraçãozinho de cada mulher que está assistindo, ó Pai, de homens também, Senhor, porque essa palavra também serve para os homens. Senhor Deus e Pai, queremos, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos libertar de nós mesmos, porque o Senhor já nos libertou na tua palavra. Jesus Cristo já verteu sangue na cruz por nós e nós somos livres para te adorar e te servir, Senhor. Mas nos liberta, Senhor, dos preconceitos que temos incutidos pela sociedade em nós, ó Pai. Nos liberta, Senhor, das mentiras de Satanás, ó Pai. Nos liberta, Senhor, das mentiras que o mundo impõe a nós como mulheres, ó Deus. E que o Senhor possa nos fazer mulheres livres, mulheres que amam te servir, mulheres que queiram fazer as coisas não para agradar os outros, mas para agradar a si e ao Senhor em primeiro lugar, ó Pai. Porque o Senhor nos deu liberdade para isso. O Senhor nos deu liberdade de ser quem somos. Nos livra da mentira, Senhor, das redes sociais, ó Pai. Nos livra, Senhor, das mentiras, Senhor Jesus, que muitas vezes as pessoas como Penina jogam em nosso coração e nos trazem tristeza, dizendo que nós não somos capazes, dizendo que nós somos inferiores, dizendo que somos mulheres desonradas. Pai, tira tudo isso do nosso meio, ó Pai. Nos dá a tua mente, Senhor, a mente de Cristo, Senhor. E que através dessas palavras, Senhor, as mulheres possam refletir, Senhor Jesus, naquilo que a tua palavra nos diz quem somos em ti, ó Pai. E que o Senhor possa abençoar cada irmã que está assistindo, como cada irmão também. E que o teu Espírito Santo possa ministrar essa palavra a cada coração, Senhor. É isso que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Mais uma vez vou dizer que estamos aqui na Primeira Igreja Batista aqui em Ermelino, Matarazzo. E se você se identificou com essa palavra, quiser nos conhecer, pode vir. Nós estamos aqui na Rua Francisco Antônio Miranda, 219. Todos os domingos nós temos cultos presenciais às 18 horas e de quarta-feira live às 20 horas. Que Deus abençoe a cada um. Um beijo. Até mais.